Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo aqui na playlist de dicas, eu queria falar para vocês sobre como criar uma senha forte e a importância disso, tá bom? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, para que eu vou precisar criar uma senha forte? Bom, a senha forte pode ajudar você, em primeiro lugar, a proteger a segurança das suas informações pessoais, e são várias, né? Sabendo que a nossa vida hoje está na internet, está no computador, você tem que se resguardar. Ela vai ajudar você, uma senha forte, a proteger os seus e-mails, arquivos e demais conteúdos. É aquilo que eu acabei de falar. Se hoje você tem backup de quase tudo na nuvem, na internet, se você tem senha de jogo e você passou muito tempo nesse jogo, ganhou vários recursos, várias habilidades, você quer se precaver. Se você tem foto, tem cartão de crédito, por exemplo, tudo lá na internet, você precisa de uma senha para se proteger, tá? Se proteger de quem? Pô, principalmente se proteger de outras pessoas, tá? Para que elas não entrem na sua conta. Tem uma playlist aqui no canal que é sobre as aulas de segurança de sistemas da informação e um dos vídeos sobre golpes de internet é um sobre furto de identidade, ou seja, uma pessoa se fazendo passar por outra. Então imagina só, se uma pessoa descobrir a sua senha, ela vai poder entrar no seu e-mail, na sua rede social e aí vai poder se passar por você querendo pegar recursos seus, ou seja, te extorquindo, ou então fazendo contato com familiares, amigos e assim por diante. Muito cuidado com isso, tenha uma senha forte e a gente vai ver a seguir. Do que se trata então aqui, ó? Vou criar uma senha forte, senha única. Como assim? De preferência, você tem que usar uma senha diferente para cada conta de e-mail sua, para cada internet banking e para cada rede social. Ou seja, eu tenho uma conta de e-mail do Gmail, uma do Yahoo e uma do Outlook. Crie uma senha diferente para cada um desses serviços. Ah, eu tenho conta no Banco do Brasil e no Itaú. É uma senha, geralmente é numérica que eles usam, né? Uma senha numérica diferente para o seu internet banking, para cada banco. E outra para o cartão, por exemplo, tá? Eu sei que é um pouco difícil de lembrar várias senhas, mas eu vou te passar uma dica que pode te ajudar. Mas o ideal é que você memorize, tenha senhas fortes e aí você vai estar um pouco mais precavido. Olha só, usar a mesma senha em várias contas importantes é arriscado. Por quê? Porque se alguém descobre uma dessas senhas, é claro que ele vai testar essa senha em vários serviços. Porque muita gente faz isso, só cria uma senha e usa ela. Se descobrirem essa única senha, elas vão ter acesso a todos os serviços que você tem na internet. Então, o seu e-mail, que mais? Rede social e assim por diante. E aí, ó, se pega nessa região aqui, aí é dolorido. Se por um acaso você tem uma senha roubada e aí vão poder manipular o seu dinheiro, conta bancária, aí a coisa fica mais complicada, né? Então, muito cuidado com isso. Bom, o ideal de fato é você criar senhas longas, mas se você cria uma senha longa, grande, muitos caracteres, geralmente é difícil de memorizar. E aí, se você tem uma senha que você não lembra, às vezes é um problema pior do que lembrar da senha fraca, né? Então, cuidado, ó. O que a gente pode te dar de dicas aqui? Senha longa é mais forte, beleza? Porque é mais difícil de um atacante, de um golpista, usar por força bruta, tentativa e erro, muitas vezes, para ele tentar conseguir saber qual que é a sua senha, né? Então, olha só, pelo menos 8 caracteres, 8 símbolos, 8 letras ou também números ou caracteres especiais, tá? Se você, inclusive, une todos esses conceitos, um pouquinho de letra maiúscula, letra minúscula, número, caractere especial, por exemplo, arroba, aquela hashtag, exclamação ou o que for, isso vai dificultando para que um atacante, alguém que quer roubar sua senha, descubra por tentativa e erro, tá bom? É mais difícil. Então, o que se recomenda? Essas dicas aqui, inclusive, foram tiradas do site do Google. Ele fala para você tentar usar a letra de uma música ou de um poema. É claro que você não vai escrever a letra inteira. Pode ser uma frase marcante, uma frase inteira, tá? Pode ser um trechinho ali de um poema que você goste muito, só não fica divulgando, né, que você agora está usando na sua senha o poema tal, a música tal. É claro, né? Se preserve. Uma fala importante de um filme ou de um discurso. Isso pode ser interessante. Você gosta muito de um filme, por exemplo, O Poderoso Chefão, e aí ele fala: mantenha seus amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Se você pega essa frase
e simplifica um pouco, né? E usa como senha, ela vai ter muitos caracteres, ela vai ser uma senha longa e é fácil de lembrar, porque vamos supor que foi uma frase marcante de um filme que você gosta muito. Há de se pensar, tá? Então pense sobre isso. O trecho de um livro pode ser uma frase ou um trecho marcante para você. Que mais? Uma série de palavras significativas para você. Então, veja bem, só tome cuidado para não usar nomes de animais ou então de namorado, esposa ou o que for, porque aí fica um pouquinho na cara, tá? Palavras significativas para você. De alguma forma são significativas, né? Tem uma dica que dá para você pensar em usar, se você não tem muita ideia do que fazer, você pode usar uma abreviação. Então você pode criar uma senha usando a primeira letra de cada palavra de uma frase. Eu aqui dei um exemplo, ó. Eu estou com muito sono, preciso dormir. Eu peguei a primeira letrinha de cada uma dessas palavras e foi criada essa senha. Você repara que ela só tem uma repetição aqui, são duas letras E, mas isso não forma nenhuma palavra de cara, certo? É muito confusa essa senha para quem nunca ouviu falar, mas para você faz todo sentido e é fácil de lembrar. Lembra disso? Não basta ser uma senha longa, porque senão fica muito difícil de memorizar. Essa daqui, por enquanto, só tem 3, 6, 7 caracteres. Você poderia colocar números a cada duas letras, por exemplo, um caractere especial aqui no começo, no fim, e aí já vai ficando cada vez maior e mais complexa. Beira o impossível alguém arriscar uma senha que nem essa, a não ser que ela saiba qual é a sua lógica, mas isso você oculta, certo? E aqui o que vem? Ó, evite senhas que possam ser adivinhadas por pessoas que conhecem você. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar como senha um nome de animal de estimação que você tem, o seu filho, sua filha, vai ficar um pouco fácil, né? Porque a pessoa sempre começa tentando por essas senhas. Você não pode achar que ninguém vai querer entrar na sua conta, isso acontece com alguma frequência, então cuidado, não fica usando nome de pessoa que você conhece, de alguém próximo a você, porque esses são os primeiros nomes a serem testados. E se for usar um nome, que seja uma coisa mais embaralhada, use caractere especial, use número, coloque algumas letras em maiúsculo, outras em minúsculo, tá? O que acontece? Pode acontecer aqui de pessoas verem facilmente as suas informações. Se elas descobrirem a sua senha, elas vão entrar em contato com esses serviços e isso pode ser um pesadelo para você, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês um site que pode testar a complexidade de uma senha que você definiu, e você pode ir testando várias combinações. Esse site chama testedesenha.com.br e eu já vou mostrar para vocês o site em execução e a gente vai fazer alguns testes, tá? Então olha só, esse site, que é aquele teste de senha, eu consigo colocar aqui uma senha. Ele já fala aqui, ó, requisitos mínimos para você minimamente passar aí razoavelmente, tá? Mínimo de 8 caracteres, que nem eu tinha falado, caractere é letra, caractere especial tipo arroba, C cedilha, o que for. Conter ao menos 3/4 dos seguintes itens. Então aqui ele está indicando 4 itens. Se você usar pelo menos 3 desses 4 já vai ficar um pouquinho melhor, como letra maiúscula, letra minúscula, números e símbolos, tá? Aqui eu vou poder testar uma senha escondendo ela ou não. O que significa isso? Se você quiser testar e meio que tiver pessoas passando perto, você pode testar aqui, escreve uma senha, ela está escondida, então só você vai saber. Eu nesse exemplo vou revelar essa senha, né, para vocês irem acompanhando comigo. Ele dita aqui uma pontuação de 0% a 100%, ele fala qual é a complexidade e aí ele inclusive tem cálculos, ele explica como ele está criando essa complexidade, tá bom? Então, ó, ele recomenda que você use número, a quantidade aqui de caracteres, no caso, né, quanto mais melhor, letras maiúsculas, letras minúsculas, os números, símbolo, tipo arroba, hashtag, exclamação, assim por diante, números ou símbolos no meio, isso é bom para quebrar uma lógica. Lembra aquilo que eu falei de para você não usar nomes, mas se por acaso você colocar alguns símbolos no meio, aquela palavra não vai fazer muito sentido, então vai ficar um pouquinho mais difícil de descobrir. O que mais que a gente tem?
você perde pontos se você só usa letra, se você só usa número e assim por diante, tá? Vale a pena você testar. Eu vou testar aqui uma das senhas mais usadas, infelizmente, uma das mais usadas por aí, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você repara que, lógico, de 1 a 6, você só tem 6 caracteres, todos eles são numéricos e todos eles são... É uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é muito frágil, é muito fraco, é facilmente deduzido. Cuidado, tá? E aí tem gente que coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí também não ajuda muito, porque ainda é somente número, tá? Cuidado com isso. O que a gente pode falar também? Uma das senhas mais usadas, infelizmente, é a senha chamada senha. Olha lá, não ajudou muito. Pontuação 7%, ela ficou horrorosa. Ainda muito fraco, só usou letra, isso é péssimo. Tá, o que mais que a gente pode usar? Começa a mesclar letra, número, caractere especial, tá? Então, não sei, ó, eu vou tentar customizar essa palavra aqui, senha. Eu não estou recomendando que você faça isso, é só um teste para você ver como a coisa vai mudando, tá? Eu vou colocar um caractere especial no começo e um no final. Então aqui eu vou colocar arroba. Olha como já mudou. Estava aqui em 7%, eu coloquei um arroba na frente, ele já colocou uma pontuação um pouco maior e agora não é mais muito frágil, é só fraco, tá? Coloquei senha e vou colocar aqui o nosso hashtag, o Cerquilha, jogo da velha. Legal, melhorou um pouquinho, não muito mais, né? Só de colocar esse último melhorou um pouco, mas a gente ainda está com uma senha fraca. Por quê? Porque só tem letra, tá faltando número. Então o que a gente pode colocar? Você pode escrever aqui depois, quem sabe, sei lá, 41. Já melhorou, são 2 números. Você pode colocar uma letra maiúscula, então vamos supor esse S vai ser maiúsculo, e aí você já está com uma senha que é considerada bem forte. Ele tem quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. A gente tem uma letra maiúscula, algumas letras minúsculas, temos número, temos 2 símbolos. E isso já deixou bem mais forte. Lembra que a minha senha inicial era só senha, e agora a gente tem uma que não é impossível de você lembrar, é só você lembrar quais são os símbolos iniciais e finais que você vai usar. A gente está envolvendo aqui um número, que pode ser um número que você preferir, de preferência nada muito óbvio, por exemplo, o ano que você nasceu. Se você nasceu em 1987, evite colocar aqui o 87. Eu não sei se vai te ajudar a colocar a sua data, a sua idade, só que lembra que a sua idade muda a cada ano. E se você mudar a sua senha a cada ano, pode ser interessante também. É importante ter uma periodicidade, mudar de tempos em tempos a sua senha, tá? Você repara que a gente já ficou bem melhor, mas ele ainda comenta que tem letras minúsculas consecutivas e números consecutivos. O que ele quer dizer com isso? Poderia mesclar um pouquinho letra, número, mas aí começa a ficar mais difícil também de lembrar, certo? Dá para você ir testando aqui nesse site, ele é bem interessante, porque a senha forte é fundamental para a gente, tá, gente? Então, veja bem, faça seus testes, se mantenha seguro. Um abraço.